Começar o nosso dia com prece, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo que os mentores da casa, os nossos mentores, se façam presentes, nos auxiliando na compreensão do tema, nos amparando, protegendo a casa. Nós possamos ter o discernimento e o aprendizado necessário no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa palestra. Bom, os senhores acham que vocês fazem algum campo de magia? Sim. Mesmo não conhecendo nada de magia? Sim. Um desejo reprimido é um campo de magia que você vai tentar fazer para tentar realizá-lo ou não? Sim. Que horas isso mais acontece? Quando ele está com raiva. A maioria das situações que nós enfrentamos que não são realizadas durante o dia, né, por algum motivo, e você fica um pouco mais irado, um pouco mais descompensado, a tendência é que nós criemos aquilo que a gente chama de subpersonalidade, e essa subpersonalidade ela vai criar um campo magístico à noite para tentar realizar. Normalmente vai acontecer isso. Dificilmente você vai escapar desse campo magístico normalmente à noite. E aí a grande dificuldade desses campos de magia é quando nós fazemos acordos, né? Aí que o negócio enrosca mesmo. Então, aqueles desejos ou aquelas necessidades que nós achamos que temos direito, né? A gente tem que tomar muito cuidado no policiamento disso durante o dia, porque a tendência é a gente tentar à noite realizar isso, a qualquer custo. Principalmente as pessoas que são um pouco mais impulsivas, a tendência é que elas façam isso. E é um pouco da dificuldade que a gente enfrenta aqui, nos tratamentos de cada um de nós, desfazer esses campos magísticos. Criado por quem? Por nós mesmos. Quando é só o próprio campo que você cria, né, por às vezes um pouco de falta de experiência, então é um pouco mais fácil de dissolver. O problema é quando a gente faz acordos. E tem muitos acordos feitos. E via de regra, quando a gente abre o grupo de desobsessão, vem exatamente o cobrador, falou, eu não vou sair de perto dele. Eu vim receber a minha parte. Todos os grupos que se abrem aqui para fazer os tratamentos, sempre vem alguém falando, eu vim receber a minha parte. Você fez o acordo, agora eu quero a minha parte. Então não é algo tão exceção à regra. Na verdade, é uma regra normal que nós fazemos durante a nossa existência. Acordos e campos de magia. Por mais que você fale, não, mas eu não entendo nada desse negócio, nunca vi falar, não gosto de mexer com essas coisas. Mas é interessante, a gente abre a frequência, vem sempre um campo de magia. E tem mais um detalhe, né? A magia, se ela não for desfeita nessa existência, nós vamos arrastar para outra existência. Ou seja, muitos de nós, quando vem para essa encarnação, já traz de outras épocas campos magísticos. Existem alguns campos magísticos que a gente chama de Goécia, né? Que são os campos muito antigos. Magia negra antiga. E vem nos acompanhando encarnação atrás de encarnação, encarnação atrás de encarnação. E é interessante que muitas dessas magias, às vezes a gente não praticou sozinha, né? A gente juntou com um grupinho e fez junto. Aí o negócio enrosca, porque tem que desfazer da família inteira. Aí é a família que vem com o campo magístico junto. Como quebrar isso daí? Nem sempre a gente tem permissão de quebrar de todos. Faz só de alguns. Quantos vocês conhecem desses termos que a gente colocou aqui?
Essa magia mental, a verbal, né? Essa de feitiços. Um sapo, vocês já viram um sapo? Magia com sapo? É interessante isso. Esses bonecos, né, de cera que se usam. É interessante. Os próprios metais, né, que se usam muito metal para fazer magia. Também temos as velas, né, um pouquinho dessas ervas também. A própria defumação também lá acaba entrando. Defumação também? Dependendo como você faz, sim. E os despachos, né? Algumas amarrações. Tem vários postes que vocês andam por aí, tem vários modelos aí, vocês podem até escolher. Vocês dão risada, mas até que dá um bom resultado isso daí. Passar e pedir licença. Pedir licença. E as oferendas e os ebós, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, meio rapidamente. A linha que nós estamos seguindo aqui, eu sei que vários de vocês, dependendo da origem magística, pode-se dizer assim, ou iniciática de vocês, cada um tem uma formação um pouquinho diferente. A linha que a gente vai seguir aqui é uma linha chamada Ramatiz. É como que ele trata, como que ele vê isso, como é que ele coloca nos livros deles, tá? Como que cada um desses pontos é visto e é tratado. Tá? Então, dependendo da origem religiosa que você tem, algumas coisas não vão bater. Vocês vão ficar meio... falar, não está certo. Eu estou seguindo uma linha chamada Ramatiz, que é a orientação que a gente tem na casa e é assim que a gente funciona aqui. Tá? Muitas dessas estruturas que a gente vê acontecendo em várias casas, tá? Não precisa ser feito desse jeito. E aí a gente entra um pouquinho em conflito, porque a gente segue a linha de Ramatiz aqui. Então, independente da orientação religiosa ou doutrinária que você tenha, algumas coisas não vão bater aqui. Estou deixando bem claro isso para vocês não terem algum conflito aí e trazer isso como verdade ou inverdade. Não é essa a questão. A questão é, eu estou seguindo uma linha, que é a linha que a casa segue aqui com relação a cada um desses pontos aqui, ó. Cada um desses pontos. Tá? Independente da formação que cada um de nós tenha. Falando um pouquinho então do aspecto magístico, né? Vários de nós têm um pouco de dificuldade de lidar exatamente com esses campos de magia. Mas o que é magia na prática, né? O que é magia na prática? O que seria esse campo de magia? Forças ocultas, né? Forças ocultas? Há um tempo atrás, tá? Magia, ciência e arte era uma coisa só. Não tinha diferença. Eu não estou falando muito tempo, não. Depois, não sei se é o conhecimento, um pouco mais dos estudos, essas coisas começaram a se separar. Uma boa parte da magia se transformou em medicina. Uma boa parte da magia se transformou em filosofia. Aí você fica meio assim... Ayurveda, né? E aí a gente vai trabalhando um pouco e conhecendo um pouquinho mais sobre os campos de magia. Então, o que significa na prática magia nos dias de hoje, né? Ou há um tempo atrás também. O que significa na prática? Nada mais do que a manipulação das energias que existem na natureza, de uma maneira geral. Existe a necessidade ou saber lidar com esses campos de energia e a canalização desses campos de energia. Existem condensadores, que nós chamamos de cristais, amuletos, dá o nome que vocês quiserem, tá? Mas cada um de nós tem essa capacidade de mexer com os campos de energia? Sim. Por que nós não sabemos exatamente lidar com isso? Porque a maioria de nós não fez como é que eu posso dizer, um tratamento muito adequado dessa utilização. Aí fica um pouco difícil você trazer para esses dias de hoje a utilização correta do campo de magia. A magia é ruim ou é boa? A magia não tem essa qualificação. Está muito ligada à pessoa que usa.
Qual é a finalidade? Qual o intuito dela? Porque a manipulação das energias da natureza sempre houve. Não tem problemas com relação à manipulação dessas energias. O problema é a forma ou para que você usa isso. Ela pode se transformar numa magia boa ou benéfica, ou magia branca que a gente chama, ou numa magia negra, quando você inverte principalmente as polaridades de certos itens, de certos produtos, de certas partes do corpo, você inverte a polaridade. E para que fazer isso? Para destruir alguém, para conseguir um benefício próprio, você inverte a polaridade. Qual a intenção, qual a finalidade? Sempre está vinculado a isso. A matriz fala que o maior feiticeiro que existe são nós mesmos. Sim. A Ramatiz ele fala muito forte com relação a essas questões, e ele vai dando alguns pontos, né, com relação a esses endereços vibratórios, né? O que seria na prática esse endereço vibratório, né? Seria o quê? Quem é que você quer pegar? Qual é o ponto de ligação que você quer atingir? E basta que nós estejamos com um pouquinho mais descompensados vibratoriamente ou com a emoção desestabilizada, nós vamos canalizar isso para alguém. E o grande dilema nosso é quando nós canalizamos isso para nós mesmos. É. Porque nem sempre quem está do lado de lá está vulnerável de acordo com os seus desejos. Se ele não estiver vulnerável, vai voltar. E volta pesado. E aí você não sabe porque você, de repente você fica meio troncho. Do nada, assim. Porque aquilo que você estava mentalizando, aquilo que você estava querendo, não teve o reflexo que você queria. Ou seja, bateu e voltou. Aí você fica mal. Você vai ficar mal. Pela raiva que você gerou. Pelo ódio que você tinha. Você fica mal. E aí você não entende por que a outra pessoa está na boa, está indo legal, sem nenhum problema. Você não consegue entender isso. Por que você ficou tão mal? O éter físico, o que é esse éter? Aonde que ele está? Aonde ele aparece? Né? Em que lugar ele está, esse éter? Todo e qualquer lugar. Não existe um lugar que não exista esse éter. Que são os éteres da vida que nós chamamos, né? Nosso próprio corpo etérico, né, ele é composto desses éteres. Ele é composto desses éteres. E é por isso que a magia pega a gente. Porque eu tenho a mesma composição da matéria-prima do campo de magia. A mesma composição. Então nós somos a fábrica e ao mesmo tempo o consumidor do campo de magia. O processo magístico envolve necessariamente os elementais? Sempre envolve os elementos da natureza. Elementais, não. Os elementos da natureza. Os elementos da natureza. Sempre envolve. Sempre tem algum campo envolvendo um desses éteres. E é interessante que o éter é o produto final do campo de magia. Mas o produto inicial nós chamamos de prana. Que na filosofia espírita é conhecido como fluido cósmico universal. Tá? Então a matéria-prima é o prana, ou seja, o fluido cósmico, você transmuta ele e transforma em éter. E esse éter que é canalizado de forma magística ou de forma positiva ou negativa. O que vocês acham que é um processo de cura que a gente faz aqui? Também, mas é um campo de magia que a gente faz. Sim. A própria reorganização molecular, a própria reorganização subatômica que acontece nos processos de cura aqui dentro dessa casa, são campos de magia que são criados. Você manipula os éteres, você manipula as energias da natureza e reorganiza o campo astral de quem? Da pessoa que está ali na frente. Essa própria reorganização é campo de magia pura que você está usando. Só que não magia negra, né? Porque senão a pessoa sairia pior do que entra. E assim, quando se faz isso, a pessoa contrai, vamos dizer, entre aspas, uma dívida futura. Ela chegou aqui com alguma encrenca que ela trouxe. Ela está no momento dela se curar daquilo. Aquilo gera alguma coisa porque foi gerado um campo magístico aqui?
É do bem, ok, mas é um campo magístico com o qual ela ficou, entre aspas, endividada, vamos dizer assim. A dívida é sempre com... A gente sempre tem um retorno, dá para entender? Eu usei campo de magia, eu sempre tenho um retorno, que é a lei de ação e reação. Eu sempre vou ter um retorno. Mas se eu fiz um campo de magia branca, que pode-se dizer assim, de ajudar a pessoa, de corrigir uma doença que ela tenha, eu vou ter um retorno disso? Sim, eu começo a me curar. Eu começo a me curar. Então, antes de eu pedir a cura, eu tenho que curar alguém. Olha o processo. Eu recebo na moeda que eu paguei. Se eu estou fazendo um campo de magia, eu me comprometi com essa magia, sem dúvida. Tá? Mas que tipo de magia eu fiz para essa senhora aqui? Que tipo de magia? Uma magia boa ou ruim? Se é assim que a gente pode classificar, né? Porque a magia ela não é nem boa e nem ruim, sempre é o intuito. Qual é a ação que você está... A intenção. Da mesma forma a questão do dinheiro. O dinheiro é bom ou ruim? Não é nenhuma coisa nem outra. Certo? É o que você faz com ele. É aí que está a grande diferença. Os nossos pensamentos também. Eu não posso dizer que o seu pensamento é ruim ou um pensamento bom. Não existe isso. Mas qual é a intenção? Qual é a finalidade desse pensamento? E da magia, que é a manipulação dessas energias, desses éteres, não é diferente também. Então, se eu fiz um campo de magia para ajudá-la, para corrigir alguma doença dela, eu me comprometo com isso? Lógico. Mas, o que eu vou receber? A magia que eu empreguei nela. A gente pode dizer, todos somos magos, e esse é um conhecimento empírico, a civilização nossa que já está perguntando, deve ter transitado tantas coisas, e Sim. a gente tem esse conhecimento empírico, está em nós. Agora, Ele está, mas está escondido. Ele está escondido. Nós não temos muito bem claro na nossa mente quais são os procedimentos, quais são os mantras adequados para se canalizar esses campos de energia, quais são os condensadores adequados para cada tipo de prana, para cada tipo de energia necessária, qual é a mentalização positiva que eu devo ter ou negativa para fazer com que aquela energia flua. Eu não tenho isso muito bem claro e tem que ser feito assim por enquanto. Porque nós temos um probleminha chamado moral e valores nossos, que eles não estão muito bem adequados. Toda vez que eu não tenho moral e valores adequados, eu vou usar magia de forma errada, para benefício próprio. Aí ferrou. é verdade que no começo da nossa civilização nós tínhamos essas condições magísticas muito mais... Não era da nossa civilização, era de uma outra civilização. Porque nós não tínhamos esse entrave moral. Vamos imaginar, nós... Não era a nossa civilização, Bernardo. Era uma outra civilização. Essa tinha a facilidade do controle dessas energias sem problemas. Tinha um aspecto moral resolvido. Sim. Nós somos uma outra civilização, que não é essa que estava aqui. Então, o processo magístico, como começa? Ele começa a se envolver no processo magístico para obter vantagens, quer dizer, mais trabalhando na sombra, e depois, num processo futuro qualquer... A gente vai aprender isso. A gente vira. Todo mago branco hoje, encarnado ou desencarnado, já foi um grande mago negro. Só que ele inverteu. Tá? Ele aprendeu, teve essa consciência, entendeu o que deveria ser feito, porque ele foi tocado por aquele bichinho chamado amor, ele foi tocado por isso, teve sempre alguém superior e falou, faz diferente, meu amigo. Ele entende isso e ele vira. E ele vira. Levou tanta pancada também? Sim, não foi assim da noite para o dia que isso aconteceu, lógico. Encarnações atrás de encarnações, aí ele entendeu e virou. Como está acontecendo com muitos de nós. Nós estamos mudando. Nós estamos mudando. E hoje existe uma necessidade o quê? Certas coisas só nos serão dadas ou só nos serão ofertadas novamente se nós mudarmos consideravelmente. Senão, nós seremos o quê? Um verdadeiro desastre para a própria civilização que nós temos. Nós seremos um desastre. Os poucos que conseguem acessar essas canalizações já causam estragos fenomenais. Os poucos que conseguem acesso a isso. Já imaginou todos nós acessando?
sem o cunho moral, sem o cunho dos valores bem sólidos, seria um desastre para a nossa civilização. Um desastre. Essa questão da magia, na nossa profissão, por exemplo, quem trabalha com a área da saúde, que você reserva alguns momentos para você fazer um trabalho sem ganho financeiro, você também consegue movimentar essa magia? Vamos por um exemplo, dependendo da prática sua, a pessoa saindo bem, isso acaba movimentando essa magia através do toque, através de uma conversa? Aí eu faço uma pequena pergunta aí. Vocês que são da área da saúde, a pergunta é, por que você quis entrar nessa área? Olha, começa essa definição. Por que você quis entrar nessa área? É para ganhar dinheiro? Então ferrou. Então, olha só. Começa essa perguntinha básica, bem básica. Por que você quis entrar nessa área de saúde? Ah, não, é um dom que eu tenho, é algo que eu quero ajudar, sabe? Eu gosto disso, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas. É esse o motivo? Então, esses campos de magia, eles começam a ser liberados. Pode ser numa mesa cirúrgica, pode ser num atendimento que você faz para dar uma receita, que seja. Esses campos começam a ser liberados através de intuição, até de você colocar a mão sobre a pessoa. A reorganização começa a acontecer. Agora, se você vai com o objetivo de, é uma profissão que pode dar muito dinheiro, então essas coisas são bloqueadas de você. Isso não é somente na área de saúde. Não é somente na área de saúde. Qualquer outra área vai acontecer exatamente o mesmo processo. Mas mesmo você reservando, por exemplo, você tem aquele tempo que você tem uma carga horária que você executa, porque é sua profissão, para você se sustentar, e você tem aquele momento onde você... Não é isso que caracteriza a liberação dessas energias. É sempre o intuito do que você faz na sua vida. E não é somente, agora eu estou dentro de um centro, eu vou receber, como é que fala, a liberação desses campos de magia para você atuar e ser mais eficiente. Não é assim que acontece na prática. Na prática é o quê? O que eu sou lá fora e o que eu sou aqui dentro. Eu tenho que haver uma ponte muito próxima uma da outra. Se eu tenho essa consciência de trabalhar lá fora e aqui dentro, muito próximo, de querer ajudar, lógico que lá eu tenho meu sustento, eu entendo isso. Mas esse campo de energia, de reorganização molecular, vai acontecer lá fora também. Depende da sua intenção. Depende muito da sua intenção. Eu entendo a questão da necessidade de ganhar dinheiro, eu entendo disso. É a sua profissão, você pode ser médico, enfermeiro, não sei qual é a atuação que você tem na área de saúde. Você ganha seu dinheiro lá fora. Mas não adianta você somente em determinados dias ou horários, vou me dedicar a trabalhar no passe, trabalhar na cura espiritual. Não vai funcionar muito bem. Para funcionar direito, você tem que ir lá fora, ser uma extensão do que faz aqui dentro e vice-versa. Essa ponte tem que acontecer. Aí as liberações começam a acontecer Pode até naturalmente. Ganhar dinheiro, eu tenho um salário, mas... Dentro da sua profissão. Sim. Dentro da sua profissão. É que hoje a gente está invertendo alguns pontos, né? Isso é um pouco perigoso. Algumas atividades terapêuticas, elas não poderiam ser cobradas. Eu sei que a gente vai entrar numa discussão meio pesada aí, porque isso não é físico, isso é espiritual. E espiritual a gente não pode cobrar nada. E é aí que a gente esbarra em alguns pontos aí meio críticos. Até que ponto eu posso cobrar e até que ponto eu não posso cobrar lá fora. Então tem algumas atividades terapêuticas que isso é mais espiritual do que físico. Não tem nada a ver com a parte física. Se não tem nada a ver com a parte física, então espera aí. Tem que olhar de um outro jeito. É a espiritualidade que está junto. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não é qualquer terapia que está valendo, vamos cobrar. Perigoso isso daí. Aí eu acabo acarretando para mim exatamente o quê? Campos de magias negras. E é isso que eu vou carregar. E nós temos montes de lugares que trabalham com energias de magia negra. Um monte de lugares. E a gente vai frequentar lá. A gente vai frequentar. E depois tem alguns probleminhas na frente. Eu já ouvi falar sobre alguns grupos, alguns mais secretos que outros,
por exemplo, a maçonaria, eles realmente mexem com as nossas magias? Sim. E é pesado? Eu não sei o que é pesado para o senhor, né? Mas... Não, mas eu digo de forma, eles usam mais de forma negativa, às vezes, ou de vantagem própria. Depende do foco que você der, certo? As lojas maçônicas têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles abrem campos dimensionais e campos magísticos perigosos. Se eles souberem fazer a manipulação disso, funciona bem. Mas eu sei que muita gente que está lá não tem a mínima noção do que está fazendo. Tá? Não é, novamente, não é, o local ou a forma como que você usa, né, que caracteriza se é bom ou se é ruim. Qual a sua intenção? Você tem que sempre olhar isso. Qual a sua intenção? Nós entendemos que qualquer benefício que você queira em benefício próprio vai dar problemas. Vai dar problemas. Independente do que seja. Não interessa se é uma loja maçônica, se é dentro de um centro, se é um terreiro, pouco importa o lugar. Tá? A questão é sempre a única. Qual o intuito de você usar essas energias? Qual o intuito? Qual é? É sempre esse o foco. Tony, esse aspecto da magia boa ou ruim, mas se o condensador utilizar-se de sangue, ela não pode ser uma magia boa. É aí que começa o problema. Né? É aí que começa o problema. Em alguns lugares, tá, isso é extremamente natural. Você usar a energia de um condensador, tá, e um desses condensadores ser o sangue. Como que o sangue pode ser um condensador de energia pura, uma energia boa? É impossível isso, porque existiu o quê? O sacrifício de algum animal. Se existiu o sacrifício de algum animal e você usa isso como condensador, já não é energia de magia branca, é energia de magia negra que está sendo usada. Você fala, não, mas tem vários lugares que praticam isso, fazem oferendas, isso. Novamente, nós estamos seguindo uma linha de Ramatiz que prega e fala pesado com relação a essa questão do sacrifício de animais. Tá? Não pode haver sacrifício de animais, em nenhum ponto. Envolver o sangue, acabou, não é energia. Você fala, não, mas foi um preto velho que recomendou que fizesse isso. Enfim, eu ficaria com um pezinho atrás. Na liturgia católica, quando eles falam, esse é o sangue de Jesus, o que será que eles querem dizer com isso? Eu gostaria de saber também o intuito atrás disso. O sangue do cordeiro que foi derramado. Não sei se vocês estão vendo, certo? A gente está trabalhando, sempre eu coloco uma referenciazinha no finalzinho do texto, da onde a gente está tirando o material. Tá? Aqui a gente fala um pouquinho de magia mental. Tá? Vocês acham que vocês têm um pouco de magia mental? O que você perguntou? Magia mental, vocês têm? Sim. Não é ser cabeça dura. Cabeça dura não quer dizer magia mental, tá? É quando você deseja alguma coisa para alguém. Então, mas a magia mental é quando você tem um foco, né? Muito forte e normalmente você entra num ciclo repetitivo. Repete, 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 repete. Normalmente você está trabalhando com isso que a gente chama de magia mental. Isso pode ser perigosíssimo, porque via de regra, a maioria de nós não consegue realizar isso durante o dia. Novamente, o que eu vou fazer? À noite eu vou desdobrar e vou atrás. Eu vou atrás. Por isso que a gente sempre recomenda, entrou no pensamento repetitivo, dá um jeito de cortar, bloqueia, sai dessa, certo? Porque a tendência é que você abra isso à noite e vai atrás. O duro é quando você se desdobra e tem alguém do seu lado falando, você quer resolver isso? Vamos resolver junto. Aí que o negócio pega. Aí que o negócio pega. E a maioria de nós vai concordar, porque quer resolver do seu jeito. Aí vai tomar um tranco depois. Porque alguém depois vai falar, cadê minha parte? Cadê minha parte? Que parte é essa? Você vai ter que ser escravo dela e fazer o que ela quer. Isso quando você faz acordo. Desencarnar ou durante a encarnação? Durante a encarnação. Eles não esperam muito para cobrar. Eles vão te ajudar naquele ponto, sem dúvida. Terminou, resolveu ou não resolveu, pouco importa. Você contratou, agora eu quero minha parte. A maioria de nós não consegue
desmontar, né, ou dissolver esse campo de magia sozinho. Não consegue, principalmente acordos, não consegue sozinho. Precisa de ajuda de alguém. Senão não vai conseguir. É fácil fazer o acordo. Agora, desfazer, o negócio enrosca. Na maioria desses casos, precisa de ajuda de alguém. Uma casa, sei lá, alguém que tenha uma certa espiritualidade. E aí tem que ser o quê? Com uma espiritualidade, uma moral um pouco mais elevada, para conseguir te ajudar. Senão, em vez de desfazer, faz outro acordo. Faz um acordo para quebrar o outro acordo, olha só. Aí você vai se enroscando, você vai se enroscando, você vai se enroscando. Isso acontece demais. Você vai numa casa, ou vai em alguém e faz um acordo. Ok? Paga para fazer. Legal. Ou desdobrado também contrata alguém para fazer. Legal. Aí você vai numa outra casa, tá? Você percebeu que fez alguma coisa que está te atrapalhando, tá? Aí você vai numa outra casa, ou uma outra pessoa e vai tentar, olha, fizeram ou fez, sei lá. Você nunca vai falar que você fez, você vai falar que alguém fez, tá? Para você, que é o que acaba acontecendo, tá? E você quer que ajude, ótimo. Daí a pessoa vai lá e cobra de você para fazer isso. Bom, se ela cobrou, já ferrou, quer dizer, ela vai desmontar um acordo e para fazer outro acordo. Então, E você vai se enroscando, tá? Você vai se enroscando. Então você nunca tem consciência de que você vai ser cobrado. A pessoa que acaba... Ela vai cobrar fisicamente de você. Mas Ela vai cobrar. Você pede para fazer um acordo, mesmo desdobrado. Você nunca tem consciência de que vai ser prejudicial. Assim. A consciência é uma só, eu não posso ter raiva de ninguém. Essa é a consciência. E todo mundo tem consciência se tem raiva de alguém. Vai falar, mas eu não sabia. Como não sabia? Você quis estrangular aquela pessoa, você quis pegar ela. Largou do meu namorado. Você quis fazer isso com ela. Me tomou por causa disso. Você fala, mas eu não tenho consciência. Como não tem consciência? Você tem consciência dessa energia sim que você está gerando. Quais as consequências disso aí? Dá para entender que se eu, novamente, estou entrando num campo de magia mental, olha o que eu estou fazendo, eu estou com muito ódio de alguém. O que eu estou fazendo? Eu estou canalizando energias, manipulando energias da natureza para despejar sobre ela a ira que eu tenho sobre ela. O que eu estou fazendo? Magia. E aí, como é que eu desfaço isso? Olha onde eu entrei. Ah não, mas eu só tive uma raivinha dela. Como assim uma raivinha? Não é assim que funciona. Por isso que eu falo, controla suas emoções, cuidado que você direciona. Segura essas suas raivas, essas suas iras, seu não comportamento ou não aceitação de determinados comportamentos das pessoas. Para com isso. Você não sabe o campo de energia que você está gerando. Isso a gente está falando de magia mental. E a dúvida é, quando é que eu não gero magia mental? O tempo inteiro a gente está gerando magia mental. Mas em vez de você devolver a ira ou ficar com ira da pessoa, por que você não pensa de forma diferente? Ou seja, eu acho que ela está um pouco descompensada. Ah, mas ela aprontou comigo. Tá bom, acho que ela não entendeu direito. Deixa para lá isso. Mas toda a religião... A senhora queria falar? Quando nós trabalhamos aqui na casa, muitas vezes nós vamos mexer com essas energias. Sim, o tempo inteiro. Isso. E você, apesar de ter uma boa intenção, você sempre desagrada alguém quando você desfaz e trabalha contra isso. A boa intenção em desfazer aquilo nos protege de qualquer investida dos desagradados, sim, né? Quando é feito dentro de uma casa como a nossa, sim. Mesmo quando o descontente é o próprio assistido que vem com as próprias pernas, faz sua ficha, mas em desdobramento está muito bravo. Eu quis dizer isso aí. Sabe disso? Entendi. Isso não é um problema. A gente está sempre... Não é bem a proteção, certo? Mas além da proteção, certo? O rastro, ele é apagado. Isso não existe problemas com relação a isso. Eu não recomendo você fazer isso fora. Aí eu acho que melhor você não se meter nisso. Você precisa de um ambiente protegido, um ambiente, sabe, que tem uma certa sustentação. Não estou falando aqui só. Aqui é um caso, certo? Mas tem várias outras casas que funcionam do mesmo jeitinho. Não tem problemas isso. Não queira se meter e falar, pode deixar, eu vou resolver isso daí. Não faz isso. Não faça isso. Isso. Não faça isso.
Porque você tem que ter um ambiente preparado, certo? Toda uma estrutura de proteção, de sustentação. Você tem que ter isso. Estou falando aqui porque a gente está aqui nessa casa, mas pode ser, várias outras casas funcionam do mesmo jeitinho. Então, e não é só aqui que se quebra a magia, tem várias outras casas, um monte de outras casas, que vão lá e quebram com uma perfeição incrível. Você fala, mas o médium que ajudou a quebrar tem alguma sequela? Nenhuma. Aí fica na boa, fica muito tranquilo nisso daí. E nem vai ser perseguido, porque esses perseguidores, eles são recolhidos, eles são trazidos para cá. Tá? Você acha que simplesmente a gente vai lá e só desfaz o campo e morreu o assunto? Que nada, não é assim que acontece na prática. Além de quebrar o campo de magia, né, aquele envolvimento, aqueles laços, aquelas amarrações, quem fez também é trazido para cá. Se é um desencarnado. E se é um encarnado? Se é um encarnado, é como se esse laço, ele é solto e ele vai enrolar em quem? Ele vai ter que enrolar em alguém. A gente só solta aqui, a gente não devolve. Esse laço vai envolver quem fez. Ele vai envolver. Do rastro apagado, né? O rastro apagado é o campo energético, que é, as frequências não são encontradas. Sim. Só que se a pessoa sai daqui e depois fica contando todo o trabalho... Aí ferrou, né? Aí ferrou, aí não dá. O que acontece aqui, foi bom você falar isso. O que acontece aqui, pessoal, você pode discutir aqui, falar, não sei o quê, mas tem que morrer aqui. Não fica discutindo isso lá fora, olha o que você está fazendo, você está refazendo o campo. Aí você fala, eu estou mal, acho que foi aquele trabalho. Foi, lógico. Você refez o campo lá fora, você quer o quê? E é interessante que a maioria das pessoas que trabalham aqui, passou alguns minutinhos, ou o próximo que você vai atender, você não lembra mais direito o que você fez no anterior. Meio que sabe que apaga. Por quê? Porque nós somos meio retardados, tá? E a tendência nossa é fazer o quê? É ficar falando. Lá fora. O que eu estou fazendo? Estou refazendo o campo de energia. Estou refazendo o campo de energia. Não se faz isso lá fora. Você quer comentar? Faça aqui dentro, discute. Aqui normal, não tem problema. Eu não entendi, eu tinha que ter feito isso, sei lá. Qualquer coisa, aqui não é problema. Discute aqui dentro. Saiu daqui, para. Eu estou falando aqui porque boa parte de vocês trabalha aqui, mas quem não trabalha aqui, trabalha em outra casa, o processo é o mesmo. Discute dentro da casa. Saiu, paga. Vamos falar de outra coisa, qualquer coisa, menos do trabalho que foi feito. Traz a esposa aqui. Bom, aí melhora, aí você discute com ela aqui. Aí eu gostei, discute, faz isso daí. Espera só um pouquinho, fala. Na palestra às 8h30 da manhã. Tem uma relação entre magia e aqueles cordões energéticos? Sim. Porque assim, eu estava pensando sobre isso, na aula de apometria teve uma informação que deu uma discussão, que era, você falou que só quem faz a magia pode desfazer. Aí assim, mas eles se chamam preto velho, chamam cigano, eles não desfazem a magia, fica uma discussão. E se tivesse cordão energético, aí faz sentido, né? Porque se você, ao criar a magia, você cria esse cordão, quer dizer, tem uma ligação, é só quem lançou essa conexão é que poderia desfazer, né? Mas todo campo de magia tem um cordão ligado, senão a magia não conecta. Se esse cordão não for feita a ligação, a magia não pega. Agora, no livro lá, Magia de Redução, o Ercílio pergunta para o Ramatiz assim... Você leu esse livro? Como explicar que pessoas que são boas, fazem caridade, a vida toda foram boas... E mesmo assim elas pegam feitiço. Você perguntou isso para o Ramatiz, né? E o Ramatiz disse que assim, se a pessoa fosse como São Francisco, como Jesus, aí não pegaria. Né? Tem alguma dívida muito passado. Então, pesa muito o passado, né? Pessoal, a maioria de nós não está imune a campo de magia. Não está imune. Por quê?
o nosso passado nos condena. Esse é o problema. Não adianta você falar, essa vida eu nunca fiz mal para ninguém. Sou um anjo, certo? Não é assim, Cléry? Você é um anjo, né, Cléry? Vamos lá. Eu sou um anjo, certo? De candura, não faço mal para ninguém, sempre ajudo todo mundo, ótimo, trabalho espiritualmente, faço isso, faço aquilo, legal. Mas isso quer dizer que todo o seu passado foi cancelado, não tem mais nada? Não é verdade isso. Eu tenho consciência agora, devo fazer as coisas certas, ótimo, está perfeito. Mas tudo aquilo que está lá atrás, morreu? Não morreu. E tem mais um detalhe, se eu estou encarnado, significa que aquela dívida não foi paga. E provavelmente, sabe o que eu estou fazendo? Naquilo que fala no livro do Eustáquio lá. Qual é o autor do Eustáquio? Repetindo. Hã? Esqueci o nome do autor do livro do Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Tem um nome lá, do autor, esqueci. Não, é o autor do livro, esqueci. Nesse livro ele fala o quê? A maioria de nós está em encarnações, não é chave, como é que ele chama de... Preparatórias. Nós estamos em encarnações preparatórias. Aí você fala, não, mas essa vida eu estou muito tranquilo, estou na boa, estou aprendendo, estou fazendo tudo direitinho. Você só está se preparando, pessoal. Só se preparando. Para quê? Para a encarnação chave. E o que é a encarnação chave? É a dívida. É a dívida. E por mais que a nossa vida hoje esteja um pouco difícil, financeiramente, amoristicamente, assim, né? Amoristicamente, fisicamente, psicologicamente, os mentes aí, por mais que eu tenha algumas dificuldades, nós não estamos na encarnação chave. Nós estamos na encarnação preparatória. Vai vir mais. O que está... Como diz É que o negócio é longo, tá? O negócio é longo. Vai ser feio. A nossa preparação, em média, dura de 1.000 a 1.500 anos. Só encarnações preparatórias, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Em média, de 18 a 25 encarnações. Mas a boa notícia é que quando a gente assume uma encarnação chave, significa que você já está preparado. Em teoria, sim. Em teoria, sim. Em teoria, sim. É que muitos de nós não teve o tempo necessário, ou por causa de uma questão mais compulsória, não foi preparado o suficiente. Aí a chave vem, antes do tempo. Sim, é para me parar. Porque em vez de eu estar me preparando, eu estou me despreparando. Não sei se existe essa palavra. Eu estou me despreparando, tá? Então, quer dizer, para evitar que você se comprometa mais, que vem o quê? Vem a chave antes. Eles antecipam a chave e jogam a chave antes. Para quê? Para dar um tranco. E é muito interessante que muitas das pessoas que estão na encarnação chave estão extremamente revoltados. O que está acontecendo? Não aprendeu nada do porquê que está nessa encarnação chave. Não entendeu. Mas muitas outras pessoas que estão na encarnação chave, você não entende como que aquela pessoa totalmente debilitada, com o corpo totalmente arrebentado, sabe, lida na boa, tranquila. Quer dizer o quê? Ela se preparou, ela entendeu o momento dela e vai passar o quê? Dessa chave e provavelmente não precisa mais voltar. Uma chave só é um molho. É um molho de chave, é uma atrás da outra que você vai experimentando. É o mesmo conceito de completista. O que você chama? Não tem, as pessoas falam o completista, aquela pessoa que vem, ela... Do André Luiz, sim. O conceito é bem parecido. Você queria falar? Toda religião acaba tendo uma magia mental, né? Ou seja, sim. Ela faz uma direção doutrinária, ela faz uma Nós fazemos, precisa fazer, aqui, senão não funciona. Que é a formação da egrégora. Mental também, sim. Né? Então, de uma forma ou de outra, todos nós estamos predispostos e recebendo isso em todos os momentos. Sim, a magia é inerente ao nosso... É inerente. Então, até mesmo uma faculdade inerente traz uma magia mental também. Concordo. Dentro de um conceito, de uma cultura.
como de trabalhar com isso só pensando, fazendo pensamentos positivos ou efetivamente... É o destino. Qual a intenção? A intenção, independente da religião, porque não existe a melhor religião, não existe isso. A pergunta é, o que você faz nessa religião? Qual a intenção dela? Não é só da religião, a sua, né? Você está lá dentro, para quê? O que você está fazendo com ela? Como é que você está canalizando essas energias? É essa que é a diferença. Aí você fala, não, mas aquela religião é ruim. Não, é ruim para quem? Para você? Bom, então tudo bem, eu entendo. Mas para um monte de pessoas que estão lá, se é bom, ótimo. Porque ela se vê lá dentro. Ela se dedica àquilo, ela acredita naquilo. Faz parte do ser dela. Ótimo, é excelente aquela religião. Qual é a melhor? E mesmo o conceito, por exemplo, você falou que se houver uma cobrança, atrelaria, vamos dizer assim, a um conceito negativo. Sim. Então tem várias evangélicas que acabam por cobrar até o dízimo, etc. Mas aí que está a diferença, aí que está a diferença. A diferença é o quê? O fiel que está lá na igreja, ok? Ele está compactuando com o quê? Com a fé que ele tem, com essa dedicação que ele tem, certo? Ele está fazendo parte dessa magia negra? Não, não está. Mas ele está dentro da igreja. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. O problema é de quem está do outro lado. Como é que está canalizando essas energias? Usando essas energias para quê? É aí que está o grande dilema. É aí que está o grande dilema. Aí eles vão ter que arcar com alguns probleminhas depois. Nem precisa ficar dentro de religião, a gente só fala em religião. Os ateus também. Qual é a intenção? Ateu dá na mesma. Qual é a intenção? Não é a questão de estar dentro ou fora de uma religião. Tá? É sempre a intenção do meu dia a dia. O que é que eu faço com esse campo mental, com esse direcionamento das energias? O que é que eu faço? É sempre essa a diferença. Como médico, como psicólogo, como Não interessa o que seja. O que eu faço com isso? Pura e simplesmente tratar aquelas pessoas como um monte de carne que está ali na frente me enchendo o saco, eu quero ganhar dinheiro. É isso que você quer? Bom, então você já sabe o que vem para você. Você fala, eu posso até ter bons resultados financeiros, bons resultados materiais, mas a gente sabe as consequências que vêm depois. Como é que você sai desse imbróglio que você causou para você lá na frente? Pode ser nessa vida ou em outra, não sei. Mas como é que você sai disso? Que é o que acontece muito no umbral. A quantidade de pessoas que sucumbem, tem tudo materialmente e nada espiritualmente. Sucumbem, todas elas caem. Não sobra uma. Todas elas ficam no umbral e muito tempo. Até que alguém com muito amor, muita ternura, venha lá e nos tire de lá de dentro. Então, qual é a alternativa? Eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade. Eu tenho que trabalhar essa questão desse amor incondicional. Eu tenho que aprender a não brigar com as pessoas. Eu tenho que aprender a não brigar comigo. Eu tenho que me conhecer melhor. Tenho que saber os meus limites. E quando? Sempre ajudar a todos. E aprender, acima de tudo, a perdoar toda e qualquer investida sobre mim. Toda e qualquer investida eu tenho que aprender a perdoar. Ainda bem que essa casa existe, viu? Não sei se ainda bem, aqui é só uma panela de pressão. Não sei um dia que vai explodir esse negócio aqui. Ele comentou da magia, né? Ele colocou um questionamento de que ela é desfeita, pode ser desfeita pela espiritualidade, né? Pode. Sem a interferência. Mas o que eu vejo nas rodas é que muitos assistidos chegam aqui, eles são trazidos, porque a intuição da espiritualidade é pegar aqueles que estão envolvidos nas histórias que estão Nós sabemos disso. Né? Vai desfazendo tudo que está em volta. E na hora de desfazer, eles poderiam desfazer, só que esse questionamento, quando a gente detecta a magia, vai trazendo até aquele que foi o que fez, O causador, né? enquanto ele não decide desfazer tudo, a espiritualidade fica ali aguardando, porque é um tratamento, o livre-arbítrio, quando ele decide desfazer, é o momento que ele faz a transição da escolha, sai do mal, para ir para um novo caminho e começar a desprender de tudo aquilo que ele tem, dos objetos que ele Isso acontece o tempo inteiro. Então é um tratamento espiritual, senão a espiritualidade desfazeria, né, a magia, sem a necessidade de uma casa como essa. Nós sabemos isso. O tratamento ele é feito assim a longo prazo. Mas não é só feito aqui, não sei se dá para entender. Inicia muitos processos aqui e eles vão terminando, certo, na nossa vida, no dia a dia. Porque muitos dos assistidos que vêm aqui, à noite eles fazem o quê? Eles voltam para cá.
e não vêm naturalmente, não sei se vocês entendem. Eles são arrastados para cá, para dar continuidade ao quê? No tratamento. No tratamento. E normalmente envolvendo esses campos de magia. E não vem só ele, né? Vem o grupo envolvido inteiro. Que ele fez. Que ele Porque eu tenho que aprender a perdoar. Custe o que custar. Eu tenho que aprender a perdoar. Mas essa pessoa não vou perdoar. Ah, vai. Ah, vai sim. Vai, um dia você vai dar um jeitinho e vai perdoar. E esse perdão vai acontecer porque ela vai aparecer na sua frente, fisicamente, vai fazer alguma coisa e você, tá tudo bem, deixa pra lá. A hora que você sentir isso, eu perdoei. Agora, basta ouvir a voz da pessoa. Basta você ver a pessoa, você já fica, quer dizer, o perdão ainda não aconteceu. Ainda você está, sabe, amarrado, preso. E não é um perdão ou uma gratidão falada. Não, não. É sempre sentida. Porque é fácil falar, eu te perdoo. Não tem nem graça. Mas é sentido. Não adianta. E não é, porque muitas vezes o perdão para nós é uma convenção, olha só. É uma convenção. Inclusive eu aprendi lá naquela casa estranha que eu tenho que perdoar as pessoas. Então eu perdoo você, eu vou perdoando todo mundo. A pergunta é, você perdoou? Não perdoa. E o maior dilema não é perdoar as pessoas, não. Isso é relativamente fácil. Perdoa você. Assim mesmo. Perdoa você. Aí que dói. E hoje a palavra gratidão é muito utilizada, mas pouco sentido. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Eu não consigo entender porque as pessoas falam isso, mas tudo bem. Só que assim, era assim, não sei se era um bando, era uma coisa meio misturada. Eu fui lá para receber aconselhamento. Quando eu cheguei lá, o mentor da casa, o dono da casa, mediunizado aos gritos, super agressivo comigo, mandou eu ir embora. Falou assim, você pega a sua bolsa e retire-se. Eu falei, nossa, mas que mal educado, né? Eu sei que aqui a gente tem alguns cavalos aqui também, né? Eles são meio duros assim também, mas não chega nesse ponto assim, Os nervos estavam gritando, assim, pareciam animais, assim. Eu falei, nossa, daí ele falou assim, olha, ele falou assim pra mim, você não serve para ficar aqui, você tem uma energia mais leve, entendeu? Aqui é muito pesado, não sei o que você está fazendo aqui, vai embora. Eu achei interessante isso daí. Onde que é isso? Eu vou lá ver. Será que foi uma proteção, assim, uma proteção para mim? Tipo, de repente, realmente era uma energia pesadíssima e ele falou assim, olha, até me senti assim, falei, nossa, obrigada. Será uma proteção nesse caso? Pode ser, pode ser. Interessante, né? Mas eu fiquei chocada. Assim, a postura, né? Bom, vocês estão lendo aí, né? Com relação a... Aqui como funciona um pouquinho, no Magia de Redenção, né? Tem alguns textos falando um pouquinho como funciona, né? Como é que ela se propaga. Normalmente ela pega aquilo que a gente chama o nosso duplo etérico, né? E é aí que mora o grande problema. A nossa energia mental, ela afeta decisivamente o nosso corpo etérico. E ela mexe pesado no corpo etérico. Novamente, que energia que ela está tratando? Está pegando prana, que é energia, o fluido cósmico, né? Manipulando isso e afetando a parte do nosso corpo que é constituído pelo prana. E qual que é a parte? O etérico. É ali que ela entra. É ali que ela desmobiliza ou mobiliza. Porque os tratamentos de cura que são executados aqui na casa, usa essa energia mental? Sim, e muito forte. E para reorganizar o quê? O corpo etérico da pessoa. É ali que você entra, reorganizando o corpo etérico dela. E não só o corpo etérico, mas também os chakras do corpo etérico, a tela búdica do corpo etérico, né? Então você vai manipulando os campos de energia e vai refazendo isso. Deixando inclusive a pessoa protegida, estável. Que é o que se faz aqui nos tratamentos de cura. A gente basicamente usa aquelas duas salas, a energização e a maca, que são onde acontece mais esses processos.
Mas aqui também, nesse corredorzinho ali, também acontecem essas coisas meio estranhas, tá? Nos grupos de obsessão também acaba acontecendo isso também, em menor grau, mas também acontece, que é o refazimento do corpo etérico das pessoas. Isso acontece muito forte. Antônio, eu tenho uma curiosidade. Uma pessoa vem fazer um tratamento na casa por um problema, fala um determinado problema. Na hora que vocês estão tratando o assistido, vocês conseguem ver outras coisas que ela fez lá atrás também? Você tem dúvida disso? Tenho. Ah, tá. Tá tudo bem. Não, mas a gente consegue ver tudo, a história, a fichinha da pessoa, né? E já ajuda a resolver também. A maioria do que vocês falam para nós, pessoal, é a sua percepção com relação ao drama que você está passando, a situação que você está passando, o momento que você está vivendo, certo? Mas não é a realidade espiritual que nós percebemos. A realidade espiritual é outra. Via de regra, não tem nada a ver com aquilo que você está falando. E nós vamos tratar o quê? Aquilo que você falou? Não. A gente não trata aquilo que você fala. A gente trata... que a pessoa fez lá atrás, há muitos anos. Nós tratamos aquilo que precisa ser tratado, não o que você quer. Nunca a gente trata o que você quer. Você fala, mas eu estou com dor aqui, estou com esse problema. Tá, a gente abre a frequência e vai tratar o que precisa ser tratado, não o que você quer. Por mais que você venha aqui por algum motivo específico, ou por vários motivos, nós não tratamos muito bem o que você Se a quer. pessoa omite um problema, vocês conseguem ver que tem uma coisa lá. É difícil mentir aqui. Não, a pessoa omite. Ela mentiu, eu estou entendendo. Aí, não, mas vamos supor, a pessoa tem um problema lá atrás, há 20 anos atrás. Qual é o problema? Não vou falar. A gente abre essas frequências e pega. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Pega a pessoa. Cada um de nós tem, como é que fala, algumas coisas que estão embaixo do tapete, certo? Não fala de jeito nenhum, né? São coisas até que a gente já esqueceu. Esqueceu uma obra, né? Deixa quieto, não vou mexer com isso, certo? Mas quando vem aqui, essas coisas aparecem, pessoal. Não dá para falar que isso vai ficar escondido. Não vai. Isso vai aparecer. E aparece. Mas qual o objetivo de aparecer? Para tratar. E vai ser tratado. Tá? Isso acontece muito aonde? Nas rodas de desobsessão, você abre a frequência e, via de regra, você vai mexer com o passado da pessoa? Sim. Vai trabalhar aquilo que a gente chama de multipersonalidade, isso vai ser tratado. Além do mais, as pessoas que estão mexendo lá na máquina, na energização, também entram no campo mental. Entrando no campo mental, sente um monte de coisas, que muitas vezes não está na ficha, a pessoa não falou, guardou, e eles vão tratar daquilo. Eles vão mexer no que tem. Hã? Às vezes pode até ser, de outras existências, a pessoa nem sabe disso, certo? Mas a gente tem que mexer nisso. É para isso que a gente faz o trabalho aqui, é para isso. Então, por mais que você venha com alguma reclamação pessoal, ou alguma questão que você precisa ser ajudado, certo? Nem sempre é isso que você vai conseguir aqui na casa. A gente vai mexer, normalmente, aquilo que você não quer que seja mexido. A gente vai mexer nisso. Porque é isso que deu origem ao problema que você tem hoje. Geralmente as pessoas vêm e reclamam do físico, né? As questões Normalmente é isso. É que o nosso trabalho não é físico aqui. A gente tem que entender que o nosso trabalho não é físico. É lógico que acaba influenciando no físico, certo? Mas nosso trabalho não é físico, é espiritual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Mas ninguém nunca chega aqui na inocência do campo interno dela. Ela veio aqui porque ela estava com determinado problema, mas ela podia ir num lugar que não fosse fazer esse tipo de abordagem. Então, a pessoa, quando vem aqui, a algum nível, ela quer uma cura maior. Sim. Não tem uns inocentes que tem que parar aqui perdido? Tem. Tem. Veio parar aqui do nada e, de repente... É que vem aqui às 11 horas da manhã, por exemplo, às 10 horas da manhã aqui, já tem fila. E na fila, a pessoa vê a fila, deixa eu entrar nessa fila, deixa eu ver o que é essa fila. E entra. E entra aqui. É mesmo? Que o seu tem. Tem preparação espiritual para a pessoa chegar até aqui? Não necessariamente. É que você não sabe o trabalho que os nossos mentores têm. Não, é o simples fato das palestras. Eles são trazidos aqui. As pessoas são trazidas aqui e às vezes ela não sabe por que veio. E é aí que a gente vai mexer nelas, a gente vai tratar dela. Mas espiritualmente, a gente vai tratar delas. Porque muitos aqui vêm aqui, olha o que coloca na ficha. Eu estou bem, eu só queria conhecer o tratamento. Vem escrito isso. Você olha assim, sei. Aí você abre a frequência e fala, nossa, o que tem aqui dentro? Mas pode mexer numa pessoa
Se ela veio aqui, ela deu permissão. Você entende isso? Curiosidade. Se ela veio aqui, ela deu permissão. Conscientemente, Se ela veio aqui, o consentimento foi dado. A gente vai fazer o que precisa fazer. Porque a pessoa não vem por acaso. Nós entendemos que espiritualmente existe um porquê dela vir aqui. Pode ser motivado por alguma coisa, pode ser, ou pode ser como ela, eu só vim conhecer. Não é essa história espiritualmente que está atrás. Tem um motivo atrás. Então, se ela foi trazida aqui, a permissão foi dada. E não é bem por ela. Quem dá a permissão é o seu mentor. Por isso que vocês estão aqui hoje. O que vocês acham da magia verbal agora? Alguns de nós tinham que ficar com aquele adesivo na boca, assim, para não falar nada. Não ia adiantar, não? Porque daí você transforma verbal em mental e vai do mesmo jeito, né? Magia verbal. Tem força essa magia verbal? Muita força. Cuidado com a palavra. Palavra dita não dá para desdizer, desfazer, sei lá. Já foi. Já foi. A flecha, como é que fala? Foi lançada. A flecha foi lançada. Então, alguns de nós têm que ter uma mordaça, sei lá, alguma coisa aí para segurar a boca, porque é complicado isso. Difícil. Difícil. Você fala, mas eu só falo a verdade. Cuidado. A sua verdade. Essa que é a questão. A sua realidade às vezes está um pouquinho distorcida da realidade do todo. Do contexto. A gente tem uma dificuldade tremenda de entender o momento certo, não só seu como da pessoa, e a maneira como você pode abordar. Nós temos dificuldade nesses dois itens cruciais. A verdade sempre deve ser dita, mas precisa ter o momento certo, certo? E a forma como você vai abordar. E a gente não faz a mínima observância disso. A gente simplesmente faz. Não se posiciona para ver o momento mais adequado da verdade e se a forma que você está utilizando se é a mais adequada. Eu sei que vários de nós às vezes precisam de um chacoalhão, a gente entende disso, mas tem um momento e a forma de dar o chacoalhão. E não é qualquer um de nós que a gente pode abordar desse jeito. Às vezes a gente tem que pedir para uma outra pessoa para fazer isso. Porque às vezes a gente não tem o tato suficiente para atingir aquela pessoa específica. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E isso tem a ver com a nossa magia verbal. O Ramatiz fala aqui assim, que a palavra, as palavras estão ligadas à egrégora. Exemplo, paz, amor, tranquilidade, quer dizer, estão ligados à egrégora. Daí que vem a força. Mas, por outro lado, por exemplo, você tem pessoas, por exemplo, que rezam, mas como não tem um sentimento, as palavras só não se perdem. Mas parece que a palavra tem mais força até que o próprio pensamento, porque é uma exteriorização do pensamento. Passa-se a luz e a luz se fez. No início era o verbo. Então isso tudo está nesses livros sagrados, nos convidando a refletir que a força que tem a manifestação verbal, porque por trás de uma manifestação verbal tem uma intenção, tem uma força de pensamento. Na verdade, existe uma sequência lógica para que essa energia verbal ela se transforme em magia. Tem uma sequência lógica. E qual que é essa lógica que ela tem que percorrer? Primeiro tem que ser essa energia mental. Então você tem que criar o campo de magia mental. Depois desse campo de magia mental, ele precisa ser desenhado, isso que a gente entra em geometria sagrada. Depois da geometria sagrada, você pode usar um condensador para canalizar ou, como é que fala, trazer aquelas energias para a dimensão que você queira. Porque aí não é somente a energia da dimensão 3D que é a nossa aqui. Pode ser na 4D, na 5D, 6D, qual dimensão que a gente está falando. E para cada um deles tem um desenho, tem um risco, tem um ponto riscado, ou seja, para eu conseguir manipular isso daí. Então, parto da energia mental, cria aqueles desenhos ou geometrias para canalizar e para agrupar, que são os moldes, né, no
no astral para canalizar as energias para que elas envolvam e se materializem de acordo com o nível dimensional. E aí o verbo se transforma. Aí a palavra tem força. Se eu não seguir essa sequência, a palavra é simplesmente jogada fora. Mas se eu sigo essa sequência, a magia verbal vai acontecer. Não vai criar. Só que nós, quando vamos falar com alguém, por termos essa questão de pensamento repetitivo, um campo mental relativamente forte, nós criamos toda essa sequência. Criamos toda essa sequência. Aí é o verbo pega. Aí eu volto. Esse é o conhecimento empírico que nós temos. Nós não temos ainda, ele não está liberado. Se eu manifesto, se eu tenho uma intenção, verbalizo, e arrasto todo esse processo... Eu não tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento. Eu teria que vir aqui, ó. Onde está aqui? Vocês já fizeram o despacho alguma vez? Aqui, ó. Eu teria que vir aqui, ó. Você conhece toda essa sequência? Não. Eu estou falando. Você conhece toda essa sequência? Talvez até conheça, não sei. Talvez até conheça. Como que você vai usar essa geometria sagrada? Ou essas origens aqui, a flor da vida, o padrão, né, de criação da flor da vida. Eu reformulo. Essas estruturas. Se eu tenho uma intenção, eu verbalizo essa intenção. Não importa se essa intenção tem o caminho da sombra ou não. Se eu tenho uma intenção e verbalizo essa intenção, tem um poder magístico aí. Se tem um poder magístico aí, e se ele depende de todas essas práticas, de todos esses símbolos, eu já, por um conhecimento que está oculto, que está meio, que não está desperto em mim, ele se manifesta. É isso que eu quero dizer. Preciso conhecer um pouquinho melhor sobre isso para essa força, essa verbalização ter força. Eu vou acessando iniciações que nós tivemos há um bom tempo atrás, e essa iniciação vai propiciando a criação esses desenhos, pode-se dizer assim. Isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Alguns de nós têm um domínio verbal que, se não souber controlar, destrói qualquer pessoa. E pessoas, né, pode destruir. Também pode fazer. Se souber canalizar bem, pode construir. Nesse livro, fala sobre o poder da fala sobre uma praga de mãe pega, né? Quanto isso é verdadeiro, não vai falar nesse livro, né? Mas ele fala também que praga de madrinha pega tanto quanto de mãe. Ele também fala a mesma coisa. Do quanto a gente tem essa responsabilidade sobre os nossos afilhados, né? Sim. Então, desses campos de magia que a gente fez, assim, momentos de ignorância. Ignorância. Tá bom, vai lá. Eu vou aceitar isso, assim. O quanto que a gente tem o poder de desfazer isso? No momento que a gente não tinha esse conhecimento, de verbalizar determinadas coisas. Porque tem muitas mães, assim, quando o filho é pequeno, mas ainda quando vai crescendo, a gente vai falando, vai fazendo profetizações que tem esse poder, né? Sim. Como mãe, como madrinha. E se a gente tem o poder de desfazer isso, de neutralizar isso que foi feito lá atrás. É possível desfazer. Sempre a gente consegue desfazer com muito carinho e afeto. Mesmo sendo mãe ou sendo pai, eu tenho que aprender a amar os meus filhos, que é o que a gente não sabe muito bem. A gente tem posse sobre eles. Amar vai demorar um pouquinho. Quando eu realmente conseguir amar os meus filhos, eu liberto eles. Inclusive dos campos de magia que eu criei para eles. Essa é a maior magia que a gente pode usar. Tudo bem, mãe? Bom, aqui fala um pouquinho dos milagres de Jesus, né?
Tá certo esse relógio? Tá. Aqui nesse último parágrafo, né, aqui tem um texto que fala de Hitler, né? Ele usou muito a parte da verbal, sim, ele sabia fazer a sequência. Essa é uma utilização não muito adequada do verbo. Eles provocavam a que a gente chama de histeria coletiva, né? Envolvendo a todos. Ele era muito bom nisso, muito forte nisso. O Khomeini também tinha esse poder Muito. fantástico. Khomeini era um caso até um pouco mais grave ainda, né? Khomeini era mais forte do que Hitler. Eu conheci, por acaso... Khomeini? Não. Ah, então tá. Porque assim eu falei, caramba. Então tá, né? Khomeini foi um brother lá atrás. Ah, entendi. Mas eu conheci um... Eu com alguém aí que estava me falando que ele esteve numa praça pública e o Khomeini estava ali dando uma palestra. Ele disse que falou assim, é uma coisa impressionante, um magnetismo daquele homem, todo mundo ficava... Khomeini era mais forte que o Hitler, pessoal. Era mais forte que o Hitler. Tem um cara também chamado Mesmer. Esse é mais antigo, né? O mesmerismo é um campo de energia que usa muito o campo magnético mental. Não é da palavra, mas esse é o mental. A hipnose, no caso, ela chega a ser... Ela se baseia um pouco em Mesmer. A hipnose, sim. A base hipnótica tem a ver com a parte de Mesmer. Mas isso é muito antigo. Sobre aquela parte que você comentou antes, sobre cobrar algumas terapias que podem ou não ser cobradas, a hipnose seria uma delas. Eu não vou entrar nesses critérios hoje, cara. Não vou... Isso é abrir brecha para uma discussão pesada. Hoje não é bem o momento para isso. Mas há também os que trabalham em outra direção. O Gandhi tinha esse poder também? Sim. Ele tinha um campo magnético. Mas era uma outra direção. Sim, ele era tão forte quanto o Khomeini, o Gandhi. Tá? Só que usava isso de outra forma. O mais forte de todos eles, tirando Jesus, que veio numa sequência, chamava-se Satya Sai Baba. Esse era o mais forte de todos eles, depois de Jesus. Encarnado, estou falando, encarnado. Mas esse também já faz, acho que uns 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos faz. Parece que ele já reencarnou, né? Ele está para voltar, ele vai voltar logo. Ele tem... Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, não misture as coisas. Não misture as coisas. Aqui só falando um pouquinho dos feitiços, né? E aí, vocês acham que já fizeram algum feitiço para alguém? Ou vocês estão imunes aos feitiços também? Enquanto o feitiço ele envolve materialização de objetos, pode acontecer. O Ercílio fala que encontrou no travesseiro dele a melhadinha. Sim, normalmente é travesseiro. Tem, por exemplo, pessoas que dentro do corpo materializam objetos dentro do próprio corpo. Não só agulhas, mas outras coisas. Geralmente coisa de metal, que é uma coisa que tem condutividade. Aí no caso você está usando o prana para materializar ou é o ectoplasma? É o prana. O ectoplasma é um adensamento do prana. O ectoplasma nada mais é que um adensamento. Precisa de uma pessoa. Precisa, sim, isso, precisa. O prana está... Qualquer lugar tem prana. Ectoplasma não. O ectoplasma precisa ter um ser vivo para ter ectoplasma. Senão não tem ectoplasma. Materializa, então, é com o prana. O prana que é metabolizado, o prana puro nós não temos dentro do corpo. Tem que entender isso. O prana está do lado de fora do corpo. Dentro do corpo não existe prana. Existem outros, pode-se dizer, subprodutos, que seria o caso, que é a transformação do prana em éteres, que está dentro do nosso corpo,
Tá? E o próprio ectoplasma, que é emanado do nosso corpo, é um subproduto do prana, que a gente consegue gerar essa energia. Normalmente gerado por um item chamado mitocôndrias, né? Elas que geram o nosso ectoplasma. Uma curiosidade, o prana é próprio da terceira e quarta dimensão ou ele está em todas as dimensões? Todas as dimensões têm prana. Sim, mas é o mesmo tipo? Não, não é o mesmo. Ele tem uma fluidez diferente. Ele é mais etérico ou menos etérico. Ele é mais denso ou menos denso. Mas todas as dimensões têm prana. Ele tem a ver sempre com a origem da estrela que a gente está frequentando. Nosso planeta aqui recebe o prana de quem? Do Sol. Lá são os seres mais evoluídos do nosso sistema e são eles que emitem esse prana para todos os seres que fazem parte que pertencem a essa estrela. Então, cada estrela tem seres evoluídos que emitem essa energia que faz com que as dimensões se constituam. Mas essa energia prânica tem características apropriadas para cada sistema. Cada sol, cada estrela tem um prana diferente. Não tem prana igual. A manipulação de energias, que é aquilo que a gente chama de magia negra, certo? É manipulação do prana preto e vermelho. Porque ele tem a graduação de cores, né? As cores nada mais são do que frequências. Então, quando você vai praticar uma magia negra, ou quando você tem raiva de alguém, qual é o prana que você capta e emite? É o preto ou o vermelho. Ou às vezes a combinação dos dois. Que é o que os magos negros fazem. Eles só usam esses dois pranas. Então, quando eu estou doente, fisicamente ou psicologicamente, o prana preto e vermelho está entrando em chakras que não pode entrar, principalmente no coronário, frontal, laríngeo e cardíaco. Você está absorvendo esse prana preto e vermelho. Por que você está absorvendo isso? Porque você está descompensado. Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, sei lá, você está descompensado, você absorve esse prana no chakra errado. Você fica doente. Você fica doente. Como é que eu corrijo isso? Que é o que a gente faz aqui nos tratamentos. A gente equaliza os chakras para absorver o prana certo. Aí você fica um tempinho bem. Mas se emocionalmente você continuar instável, a tendência é fazer o quê? Você desfaz tudo e continua absorvendo o prana preto e vermelho pelos chakras errados. Desestabiliza tudo novamente. Que é o causador de magia. Sempre magia negra, você usa o prana preto e vermelho. Senão não consegue gerar magia negra. Magia branca você usa o prana de outras cores, cores mais suaves. Aí a magia branca que é a magia de cura. Ele tinha facilidade de materializar as coisas. Ele conseguia trazer para essa dimensão e consolidava. Ele fazia isso com facilidade. Os dois. Ele tinha facilidade para fazer isso. Eu também queria fazer uma gosto das perguntas que está acontecendo. A pessoa, às vezes, quando entra em contato comigo, isso daí seria uma telepatia, porque a pessoa está precisando de alguma coisa, ela entra em contato comigo e na mesma hora, se eu estiver sentado assim, parece que me desdobro e vou até a pessoa. Uhum. Se as pessoas ficam chamando demais o nome de alguém, você vai acessar ela. Você acessa ela. Acessa sim. Só que aí precisa ver por que você está acessando ela. Né? Por que você está acessando ela? E via de regra a gente acessa de forma negativa, né? Não, mas essas que têm esse acesso comigo, normalmente quando estão necessitando Eu entendi. de uma ajuda ali naquela hora. Os reinos utilizados para efeito de magia. Você tinha perguntado um pouquinho de elementais, né? Você tinha falado um pouquinho de elementais. Os elementais entram aí nessas horas. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com eles, tá? Mas tem muita gente que não recebe o efeito da magia. Não tem que
Sabe, pessoa casca grossa, assim, não adianta. Recebe. Percebo que dá. Recebe. Em algum momento da vida vai receber mesmo que não receba. Não é, é que a magia está lá com ela. Ela só tem muita energia vital, isso, sabe, é como se fosse um escudo. Sim. Mas a magia está nela. Só que ela não está sentindo ainda. Talvez quando ela ficar doente ou suscetível. Ela vai enfraquecer. Vai enfraquecer. Magia. Não adianta você ser cascadura, como é que você falou, né? É. A magia pega. Se você estiver na vibração, você vai. É porque não é sempre que tá todo mundo feliz, em paz com a vida. É aí que você mergulha. Bom, vocês têm alguma medalhinha, algum bracelete, alguma pulseirinha? Vocês já nunca foram lá em, como é que chama? Aparecida do Norte, é assim? Comprar aquelas fitinhas lá, colocar no carro? Nunca pediram para benzer o documento do carro? Nunca pediram para benzer o documento do carro? Só eu que fiz essas besteiras? Na Bahia, pegar do seu Bonfim. Isso. Isso são o quê? Você pode magnetizar isso daí? Sim, né? Esses são condensadores de energia? Sim, são condensadores de energia. Tem a ver com a sua crença? Sim. Tem a ver com quem fez essa magnetização? Sim. Pode ser você ou alguém magnetizou para você? Sim. Tudo isso pode acontecer. Inclusive, você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você recebe de herança alguma coisa. Cuidado com essa herança. Você não sabe o que vem magnetizado junto. Cuidado com isso. Muito cuidado. Ah, mas é uma coisa linda. Eu recebi um apartamento de herança. Ah, você não sabe o que vem com ele. Cuidado. Essa magnetização pode comprometer terrivelmente você. Terrivelmente você. Porque você não sabe o que aconteceu, como é que foi feita essa magnetização, se foi feita de forma positiva ou negativa. Você não sabe que energia está ali. Então, cuidado com isso. Vem desde pedrinhas, como é que fala? Coisas de ouro, né? Que você, joias, né? No lixo só? Se desfaz que tá bom. Não, perguntando. Se desfaz. Tem gente que usa sal grosso, né, para despolarizar, isso é real? Não resolve, certo? Sal grosso não tira a magia. Mas para despolarizar é bem intenso. A energia sim, mas a magia não sai. Mas vem de sal grosso. Hã? Vem de sal grosso. E como faria, nesse caso, por exemplo, de limpar esses ambientes, ou esse móvel, ou esse veículo, ou qualquer coisa? A maioria delas não é bom você ficar. A maioria delas você dá. Passa para frente. O imóvel, inclusive? Eu pensaria bem, estou falando sério. Eu estou na fila, né? O sal grosso colocando em casa lá, é bom isso? Você sabe que esse imóvel vem energizado, né, com essas coisas todas, e você dá Chama pro o Tony outro. para limpar. E você dá pro outro, você não está sendo malévolo? Não. O processo de doação, ele quebra isso daí, certo? Aí então você fala assim, ó, Doe pra ele de novo. você me dá só para quebrar. Não, não é assim que funciona, rapaz. O sal grosso na O processo de doação é exatamente falar o quê? Olha, isso não me pertence. Então você quebra o vínculo, né? Porque quando alguém doa, entre aspas, tá? Ou você tem o direito a receber aqueles itens, pode ser até um imóvel, sei lá, qualquer coisa. Via de regra, aquela pessoa ou aquelas pessoas que conviviam ou que tinham aquele item, ou elas não se desfazem com facilidade dos itens. E aí que está o problema. Isso acontece inclusive em transplante. O problema da rejeição do transplante é exatamente o mesmo problema. A pessoa doa ou não doa e você tem o direito a receber aquilo lá como uma herança, por exemplo. A pergunta é, a energia da pessoa foi tirada dali? Não foi tirada. Ela quer de volta aquilo. Mas ela já está desencarnada. Não importa. Ela quer aquilo. É dela. Mesmo quando ele assina
Novamente, assinar é uma coisa externa. Quantos de nós fala para o filho, pode casar, pode ir lá, vai na boa, vai na boa. E você está se remoendo por dentro. Então, quer dizer, exteriorizar certas coisas não garante que realmente você pode ir. Não garante isso. Você fala, mas a pessoa assinou em vida, não é assim? Assinou lá, transferindo a posse. Não garante que ela, literalmente, ela se desfez daquilo. Não garante isso. Aí eu estou falando espiritualmente. Olha, o problema é espiritual. Não é a parte material. A parte material nunca foi problema. Até a questão do transplante. Você tem imunossupressores, sei lá, um monte de medicamentos que vai lá e segura a questão da rejeição. Mas mesmo assim, aquele órgão entra em falência. Você fala, como isso é possível entrar em falência? Com toda essa medicação, como é possível entrar em falência? Porque o órgão que foi tirado, a pessoa quer o órgão de volta. Ferrou, vai dar rejeição. Não tem o que fazer. Ou não quer dar para aquela pessoa. Pode até ser isso, pode até ser isso. Não vai dar certo. Aí você não entende porque você está nesse apartamento ou nessa casa infeliz. Tudo dá errado. Provavelmente tem mais gente morando com você e você nem imagina. Aí você vem numa casa como a nossa, vamos fazer a limpeza. A gente vai lá, limpa. Daqui a pouquinho vai lá, aparece um monte de outras pessoas. E fica o tempo inteiro sendo visitado. O tempo inteiro sendo visitado. Fazer um puxadinho para... Aham. Eu estou fazendo despejo, né? Fazendo despejo. Uhum. Não funciona muito bem isso, porque eu estou falando. Depende de, novamente, a intenção. Qual a intenção atrás da pessoa que ela doou, que ela deixou em vida, ou que não doou, ou seja, você por direito teria como direito de receber a herança. Eu, particularmente, não sou favorável à herança. Eu não sou favorável. Isso é uma opinião minha. Aquilo que eu tenho que conseguir pelos meus esforços. Se eu não conseguir, é mérito meu. Se eu conseguir, mérito meu. E que está vindo de outras pessoas. Não me interessa isso daí. Não me interessa. Isso não é meu. Não fui eu que conquistei. Só tenho direito àquilo que eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço. Mesmo no caso que quando você compra, né, de alguém, isso ainda tem problema? Dependendo do que você compra, sim. Posso fazer uma Se estiver pergunta? muito amarrado ao imóvel, por exemplo, Dependendo de que... ela nunca quis vender aquilo. Roupa usada. A mesma situação, você vai na Caixa Econômica, acho que é isso, né? Entra lá e vai comprar imóvel de leilão. Você não sabe o enrosco espiritual que você está comprando. Um enrosco espiritual. Você fala, mas financeiramente é legal que eu compro mais barato. Eu entendo isso. Mas a gente está olhando só o material. O material é legal. A mesma coisa. A pergunta é, e as pessoas que moravam lá dentro, saíram na boa? Não saíram na boa. Espiritualmente, tem um campo magnético segurando. E você não entende isso. Mas foi um ótimo negócio. Olha quanto que eu paguei. Paguei metade do preço. Aí você não percebe o enrosco que você entrou. Então, você não percebe. O banqueiro, propriamente, o dono do banco, está ferrado, né? Se ele não souber fazer muito bem a captação e a distribuição desses recursos, ele está ferrado. E se você compra roupa usada, por exemplo? Roupa usada. Roupa usada você tem que lavar bem. Não, eu estou falando sério. Tem que lavar bem. E de preferência com as suas mãos. Para tirar a energia. Não adianta pôr na máquina. A máquina não tira essa energia. Agora, quem comprou um imóvel de leilão, está morando, está fazendo despacho lá dentro? Fazer um despacho lá dentro, para alguns casos vai resolver, para outros não vai resolver. Olha sal grosso, olha sal grosso. Não vai resolver sal grosso. Não há muito tempo atrás, né, foi um grupo de espíritas lá da Federação Espírita, através de uma prima. Eles vieram em casa, eles fizeram um trabalho de oração e tal. Daqui a pouco começou a vir a galera, né? E nas manifestações tinha gente, bem na minha casa. Tinha gente que estava lá já há mais de 100 anos, né? É assim que funciona, pessoal. A gente não entende isso. A gente não entende. É que a gente vê vantagens materiais. O que você falou dessa questão foi muito claro, porque quem estava não queria que ninguém dali saísse ou entrasse. Guloso, né?
Assim que funciona na prática. Acho que quando você for adquirir ou receber alguma coisa de alguém, analisa melhor isso. Você foi ator da sua própria situação. E a conclusão que é melhor construir, então. Oi? Olha, também tem que olhar o terreno, tá? Porque o terreno também tem problemas. O terreno também tem problemas. O caranguejo também não quer. E aí? Jesus amado. Meu pagador. Nós sabemos isso. Tem muitos lugares aqui que... Estou falando terreno, certo? O terreno é comprometido. Não é herança, alguma Tá? coisa assim? Não, não é na herança. O terreno é comprometido. Por quê? Ali teve o quê? Teve pessoas enterradas, aconteceram batalhas, morreu muita gente ali, e você vai lá e constrói um prédio. Você não sabe o que você está construindo em cima disso. E além disso, você pode estar construindo um prédio, construindo uma edificação, onde você tem o quê? Um buraco temporal. E você não analisa isso. E ainda tem mais algumas outras complicações chamadas chakras planetários. Aí você vai lá e constrói bem no meio do chakra. Você não sabe o inferno que você vai causar ali para você. Que buraco que você falou aí? Temporal. Você fica o tempo inteiro entre várias dimensões. E não tem como fechar. A radiestesia que detecta isso. Exatamente. Se só trouxesse alguém lá para analisar, aí tá vendo, espiritualmente, analisar essas outras dimensões, na hora você ia bloquear ou aceitar aquele negócio. Que é a escolha que a gente nunca faz. A mesa radiônica? Mesa radiônica não pega isso, não. Aqueles da varinha funciona melhor. Pega o cara da varinha, tô falando sério, parece uma besteira, né? Pega o cara da varinha e vê se ele deixa bem aquele ambiente, se aquele ambiente está propício ou não. Mesma coisa, o cara da varinha acha facinho um veio d'água, para você furar um poço e tirar a água lá de baixo. É o cara da varinha, tá? Também não é qualquer, eu vou pegar uma varinha e vou usar lá, não vai dar certo, não é assim. Precisa de um campo de energia, você tem que ter um campo mental, certo? Para ele canalizar e ver os campos dimensionais que estão no local. Quem pode ajudar muito isso é um bichinho chamado cachorro. Cachorro pode ajudar bastante. Só que não pode ser os pequenininhos. Pega um maiorzinho, certo? De médio para grande. É que o pequenininho ele vai ser muito envolvido pela energia, ele não vai conseguir fazer essa distinção. Os médios e grandes, leva ele junto com você. Leva ele junto. Ele também tem essa facilidade de observar se o ambiente é bom ou não, com facilidade. Se ele deitar no lugar, pode ficar. Se ele não deitar, saia dali. Sai dali. O gato também tem, mas como é que você vai levar o gato na coleira? Porque ele tem que ficar andando com você, cara. Tá? Ele tem que ficar andando com você. O cachorro é mais fácil, mas pega os médios e os grandes, tá? O pequenininho não vai dar muito certo. Os médios e grandes funcionam bem. Se você perceber que o cachorro está rodando, né? Ele está achando um lugarzinho para deitar, quer dizer, ali é um lugar bom. Pode ficar que está legal. Ali vai bem. Agora, se você percebe que ele está arredio, certo? Que ele está... muito obrigado, eu vou uma outra oportunidade, vai embora. Vai embora. É mais ou menos, vou ver um outro imóvel, vai embora. Os animais, eles percebem isso, mas vai ter lugar que vai ser difícil você levar um animal, né? Mas eu estou falando, o animal, principalmente os de médio e grande porte, eles... Os orientais, eles estudavam muito esses campos de energia e eles aprenderam a desenvolver técnicas de curar com próprios elementos da natureza, né? Os metais, o fogo. Eles sabiam a posição solar também, eles usavam as técnicas para fazer cura no ambiente. Você não vai falar nada, É verdade. Tem os elementos da natureza, mas eu estava conversando com o Tony sobre isso, mas acima de tudo as pessoas precisam se transformar, senão a transformação não se estabelece. Sim. E essa é a parte mais difícil dentro da manipulação. É que a cura começa nos objetos de fora, mas tem que vir para dentro de quem está... Sim, as pessoas também têm que ajudar. Se não ajudar, por mais que eu achei um lugar, né, perfeito vibratoriamente, né, chamei alguém de Feng Shui lá para ajustar as coisas, deixar tudo bonitinho, né,
deixar tudo ajustadinho, as pessoas vão lá, tudo invertido. Ah, vai transformar aquela energia do mesmo jeito. E é essa a dificuldade de comprar um imóvel usado, ou até novo, né, com a energia invertida. E aí, como é que você vai ficar num lugar com um imóvel com a energia invertida? Fala para mim. Você está na mesma frequência, então você tem que fazer um trabalho de cura. Concordo com você, mas não é cura minha, essa é aquela cura que vem do imóvel. Você atrai o imóvel inconscientemente porque é o seu processo energético. Concordo. Inclusive, você vai gostar daquela casa invertida, porque a sua energia está canalizada e você vai comprar aquele imóvel e deixar você doido. Você fala, mas eu não sei porque eu gostei dessa casa. É, a sua energia está compatível, é aquela que você vai querer. Uma amiga me disse que a gente não escolhe o imóvel que escolhe a gente. Eu acho que está mais ou menos correto esse negócio aí, viu? Feng Shui diz isso. É bem isso mesmo. Fala. Vamos limpar. É? Vamos limpar. Limpar, são casos e casos, né? A casa ela é uma São casos e casos. também. São casos e casos. Algumas casas a pessoa pode ir limpando sozinha, outras tem que chamar ajuda, tá? Para ir um grupo lá e fazer oração e receber a entidade lá dentro, se for o caso. Essa aí resolve. Depende das pessoas. Não adianta falar, a casa resolveu. Legal, a casa resolveu, mas as pessoas elas estão numa outra frequência. Ela vai sujar a casa tudo outra vez. Que é o que a gente faz aqui, pessoal. O que vocês acham que a gente faz no trabalho de desobsessão? O que vocês acham que a gente faz? Você acha que cuida só de vocês? Cuida da casa. Toda vez que vem um assistido aqui, a gente limpa a pessoa, limpa a casa e às vezes vai até no trabalho da pessoa. Depende do caso. Toda vez a gente faz isso. E resolve? Resolve por uma semana. Daqui a pouquinho já virou tudo outra vez. Por quê? Você consegue ficar em casa sem brigar? Estou falando dentro de casa. Se você morar sozinho. Não, não é morar sozinho. Assim não tem graça. Assim não tem graça. Assim não tem graça. Eu me odeio. Vai brigar com o espelho? Então, eu não posso brigar em casa. Não sei se dá para entender. Eu não posso discutir em casa. Porque olha o que eu estou fazendo. A nossa casa, teoricamente, é o quê? É o meu local, é o lugar mais seguro que existe para mim. Então eu tenho que deixar ele seguro. Quando eu discuto, eu fico bravo, eu fico com raiva dentro de casa, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a porta, mas não é a porta para lá, é a porta para baixo. Consequentemente, eu abro opções do umbral se aproximar de mim. E vai vir gente. Opa! E não vai parar na primeira discussão, vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta discussão. Por quê? Vai encostar, vai me deixar mais nervoso, e aí você não sabe porque de repente você está brigando. Você não sabe mais. Você só está brigando, Quando isso acontecer, você fala, vamos lá para a rua e resolver esse negócio. Não é assim que resolve. Bernardo, não dá ideia, Bernardo. Não dá ideia, Bernardo. Não dá ideia. Não dá ideia. Não dá ideia. Para com isso, Bernardo. Não dá ideia, não. Vai chamar tua gangue. Você ia falar? O Feng Shui ajuda bastante a corrigir as energias da casa. Mas é da casa. Não adianta corrigir a casa se as pessoas não estiverem na mesma vibração. Vai distorcer tudo. Evangelho no lar nesse contexto. Evangelho do lar ajuda pra caramba. Mas não adianta eu ficar bonitinho e bonzinho só no evangelho. Não resolveu nada. Daqui a pouquinho você acabou o evangelho que você já sai brigando com o outro. O que aconteceu? Então não entendi porque fez o evangelho. Eu não consegui entender porque você fez o evangelho na casa. Você conhece algum caso assim? Você acabou de fazer o evangelho, você já vai? Ou durante o evangelho, você já fica nervoso durante o evangelho? Tem casa que a pessoa vem Aqui que é isso, pessoal. Evangelho, sabe, é para acalmar, estruturar as energias, deixar tudo bonitinho. Esse é o sentido do evangelho. Pessoal, a gente tem que dar uma paradinha, depois a gente retoma, a gente vai fazer magia 2. Tá? Ou retorno. Tá? Tem que entrar o grupo da Cléry. Senhores, obrigado e até daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas a gente retoma esse assunto aqui sobre magia.